O cenário de destruição presente no Brasil é herança dos governos de esquerda. O sentimento de mudança é naturalmente partilhado por todos os brasileiros, e declarar oposição a este cenário é minimamente mau caratismo. Seja muito bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Meu nome é Stephanie Ferrari e no assunto de hoje eu vou comentar com você sobre os perigos por trás de um discurso liberal camuflado de isentismo político. Mas antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk. É tudo junto, viu? No Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de assinar e ativar o sininho, porque você sabe, né? O único responsável em ajudar o crescimento de conteúdo de direita é você. Mas agora, vamos ao que interessa? No governo Bolsonaro, a agenda liberal se aproveita do caos social para associar o desejo de mudança à implementação de ideias liberais e, em muitas ocasiões, anticonservadoras, ao passo que, fazendo uso político dos mais variados dramas da população brasileira, a elasticidade do liberalismo acaba promovendo a percepção de que movimentos como o MBL são a solução de todos os problemas do país. O liberal possui ideologia e autores próprios, já bem consolidados, mas são comumente utilizados pela esquerda para chegar a resultados diferentes a longo prazo. Antes do governo Bolsonaro, por exemplo, a lógica do liberalismo nem era necessariamente isentona, mas foi se transformando para se adequar às narrativas, seduzir novos adeptos e conquistar um discurso fluido o suficiente para navegar entre as mais variadas discussões. É, portanto, um fenômeno político recente, utilizado contra os conservadores de hoje em dia. A narrativa dos liberais é muito simples. Querem vender a ideia de que eles serão os grandes heróis que mudarão a história do país. Enquanto isso, nas entrelinhas, boicotam o conservadorismo, imputando cirurgicamente a eles as falácias que conjecturam o desejo de conservar erros da velha política, ou chantageando os conservadores para assumirem um posicionamento mais liberal economicamente falando. Pelo contrário do que muitos afirmam, os conservadores sempre se mostraram favoráveis a uma economia descentralizada e livre. Você acha mesmo que algum conservador com um mínimo de sanidade prefere modelos econômicos centralizadores e planificados, que realmente flertam mais com o modelo de economia como o de Cuba ou da Venezuela do que algo mais parecido com o modelo americano? Pois é, Edmund Burke comenta que os conservadores conservam aquilo que resistiu aos testes do tempo. E isso de nada tem a ver com a velha política, mas simplesmente pautar o destino da sociedade no que é certo, testado, confirmado e benigno para a sociedade sem mudanças radicais e revolucionárias. Hoje, um dos maiores inimigos da direita conservadora não é a oposição esquerdista. É imprescindível salientar que a esquerda faz parte de uma oposição consolidada, que sempre existirá no debate público, até para se contrapor às ideias da direita, promovendo assim o real sentido dos debates. A extinção do comunismo é uma questão de necessidade para a perpetuação da sociedade, mas a esquerda é um mal necessário para mostrar às pessoas, através do exemplo, o que não devem apoiar ou seguir. Logo, todo cuidado é pouco com essa tal direita camuflada. Ela faz parte de um time que se diz integrante e quase fundador da oposição à esquerda, mas que, coincidentemente, pregam alguns valores minimamente muito semelhantes. Isso lhe soa familiar?
pautas como a liberação das drogas e do aborto são frequentemente defendidas pelos liberais, pois são exatamente elas que demonstram como essa corja se interessa em promover a tal diversidade e certa inversão de valores, claro, de maneira velada, através de uma suposta inclusão de tudo e de todos. É muito comum apoiarem aborto e drogas, mesmo que por motivos diferentes da esquerda. Pedro Henrique de Medeiros fala sobre o tal liberal conservador em um texto para a revista O Conservador, que diz, abre aspas, não caiam em chantagem emocional e nem em pressão de grupos liberais em que vocês precisam se assumir liberais na economia a todo momento, porque um sujeito que é liberal na economia é um sujeito que também é um liberal social e cultural, a favor do comércio de drogas, de armas químicas, de explosivos, de órgãos humanos, de pessoas e até mesmo de bebês, em casos extremos de insanidade mental do liberal. Não preciso dizer que um conservador sabe que esse tipo de comércio prejudica a sociedade e que um conservador é cético e prudente quanto a isso, né? Fecha aspas. Mais importante do que combater a esquerda é combater o isentismo político, pois é através desses discursos inofensivos e que, de certa forma, agradam ambos os lados que a sociedade brasileira corre o risco de voltar à estaca zero da tão detestável velha política. Os isentões carregam em si a simbologia narcisista de plenitude de discursos. São politicamente corretos e abrigam praticamente todo tipo de ideologia para alcançar o seu lugar ao sol. Popularmente já se diz, quem a todos quer agradar, a ninguém agrada. Esse é um dos motivos pelos quais movimentos como o MBL estão em decadência e seus números de seguidores diariamente são aniquilados por meio do seu próprio discurso. A ideia liberal se transformou numa espécie de isentosfera política. Se perdeu na imensidão de egos, fruto da necessidade de ser estimado, bem como pela idolatria a uma política imaculada e platonicamente idealizada, em que eles, e somente eles, têm o prestígio do título autoproclamado de heróis da nação. O isentismo, dentre tantos outros problemas, promoveu a ruptura da unidade da oposição à esquerda e fragmentou as cosmovisões tradicionais em diversas células, com crenças nucleares e disputas de poder sem controle. O ressentimento é alimentado neste cenário que inviabiliza a busca de consenso e induz os políticos a predarem as suas próprias necessidades, através de ideias revolucionárias que visam se alinhar ao postulado pelo politicamente correto. Caminhar com a direita e assumir a cosmovisão conservadora é motivo de julgamento para boa parcela dos politicamente corretos, que somente dão valor às repetições em mantras políticos dos papagaios de asneiras. A tentativa de refutar mentiras ou de defender o ponto de vista ideológico contrário assume um olhar desconfiado daquela trupe vermelhinha e desses isentões também, e ao final sentenciam o conservadorismo sem critérios ou argumentação plausível, invocando ainda narrativas imersas em gritarias e ofensas, bem típico da lacrosfera operante. É perigoso aliar-se a essa lógica de isenção política que cresceu no Brasil e que planeja apunhalar pelas costas a moral dos conservadores. Não se pode confundir liberdade de opinião contrária com a arbitrariedade camuflada de isonomia, num discurso a serviço da rivalidade e em uma oposição que germina para celebrar fracassos. Precisamos suspeitar de qualquer discurso partidário, de qualquer discurso militante e de movimentos que estejam em contrato temporário com o futuro do Brasil. E esse foi mais um podcast do Oliver Talk. Mas se você gostou, já sabe, né?
Curta, comente e compartilhe para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. E se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, basta pesquisar por Tef Ferrari no Twitter ou no Facebook. Até mais!